Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Estante Branca. Hoje eu quero conversar sobre esse livro incrível que eu acabei de ler, Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual. Eu fiquei super interessada em ler esse livro assim que eu vi. Foi numa postagem em um perfil do Instagram, eu não vou lembrar o nome do perfil, mas a Michelle, ela me marcou e eu acabei comprando esse livro na mesma hora. É um livro ótimo para esclarecimento, eu acho que todo mundo devia ler. Eu gosto muito dessas temáticas, dessa vibe mais dark, gosto de saber sobre umbral, obsessores, sobre o plano inferior. Eu gosto muito dessa temática, desse universo. Antes de adentrar mais ao autoconhecimento, ao lado espiritualista, eu era uma apaixonada mesmo por livros de terror, filmes, séries, tudo que estava relacionado ao terror. Hoje eu compreendo por quê. Depois de adentrar ao autoconhecimento, eu compreendo por quê. Mas eu explico isso em um outro vídeo. Eu acho que de repente dá para fazer um videozinho falando sobre isso. Mas essa é uma temática que me atrai bastante, eu gosto muito. E esse livro aqui não deixou a desejar. É um livro escrito pelo espírito Kaibar Schutel, não sei se é assim que fala o sobrenome, e psicografado pelo Abel Glaser e Adriana Glaser, pai e filha. O Abel é esse daqui. Ele iniciou em 62 as atividades do grupo Irmã Sheila, hoje Centro Espírita Irmã Sheila, e em 63 foi um dos fundadores do lar escola Kaibar Schutel. E essa escola ela foi aberta com a finalidade de dar amparo às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, envolvendo e integrando a família e a comunidade em suas ações no município de São Paulo. Hoje ele é coordenador do grupo de estudos também com o mesmo nome, Kaibar Schutel, não sei, criado no início de 87 por orientação do próprio espírito, para elaboração de obras cuja coleta de dados, pesquisas e sistematização são supervisionadas pelo próprio Kaibar e orientadas por ele mesmo e os seus assessores e emissários. A filha dele, Adriana Glaser, ela reside em Campinas, pertinho da gente, e é voluntária no CACS, né, nesse complexo assistencial Kaibar Schutel, fundado por seus pais. Compõe o grupo de estudos com o nome do espírito, coordenado por seu pai, Abel Glaser, desde sua criação em 87, assinando conjuntamente as obras. A casa editora O Clarim, ele é propriedade do Centro Espírita O Clarim. Então isso é uma coisa que é legal da gente ver que sim, que a editora também faz parte de um centro, esse centro ele tem uma atuação social. Então, voltando à questão da importância de repente comprar, se possível, é claro, ajudar as editoras nesse sentido, comprando direto com as editoras, se possível. Às vezes a gente fica tão focado em distribuidores maiores e nós achamos que somente neles é mais em conta, mas às vezes na editora sempre tem alguma promoção, alguma coisa legal, às vezes tem um brindezinho, né, uma ou outra, mas mesmo assim, se você puder, é importante apoiar as editoras espiritualistas. Então, esse aqui é um livro que foi publicado em 2019, tá fresquinho, gente. Nos primeiros capítulos desse livro, você vai ver que ele explica mais ou menos os conceitos, as finalidades, do que é umbral, para que serve. Ele fala um pouco das divisões, das divisões umbralinas, como que funciona cada parte do umbral, quais são os espíritos que estão relacionados a essas áreas umbralinas. Cada umbral tem um tipo de espírito, tem um tipo de vibração espiritual diferente. E depois, por fim, ele vem com vários relatos, tem muitos relatos, e daí ele associa
os relatos desses espíritos estão relacionados ao tipo de umbral tal, ao tipo de situação tal. Então ele vai classificando, se eu posso dizer assim. Então tem muitos relatos, e são relatos de espíritos que foram resgatados dessas regiões. Então é como se fosse um testemunho desses espíritos. É bem interessante. Vou pegar meu caderninho que eu fiz algumas anotações. E daí na página 16 e 17, ele fala um pouco sobre o que é umbral. E daí ele fala o seguinte: o umbral não é o inferno, um ambiente subterrâneo habitado pelos desencarnados em completa bagunça, além de permeado de sofrimentos infligidos por criaturas diabólicas, onde se passará o restante da eternidade. Está longe disso. Trata-se de um lugar mais sombrio que as colônias espirituais, mas não se cuida de um local de tortura proposital de espíritos conduzida por outros espíritos designados para isso, como a alegórica imagem do inferno retratado por outros entendimentos filosóficos ou religiosos. Visam atemorizar encarnados, buscando levá-los à trilha do bem pelo seu receio quanto ao futuro, que poderia em tese ser pior que o presente, pois para o inferno destaca-se essa linha de ilustração. Então, existe muito essa questão do o céu, o inferno. O céu estão os bons, os puros, os maravilhosos. O inferno estão aqueles que roubaram, mataram. Gente, quando você começa a ler esse livro, você vê que a maioria dos espíritos que estão no umbral não é porque mataram, roubaram, estupraram, não é por nada disso. São por coisas, às vezes, que parecem ser tão comuns e não são. O que eu acho, que eu considero interessante, eu gosto até de ter entendimento dessa temática, é que tudo é energia, tudo é vibração. O que você vibra é aquilo que você é. E tem coisas que não tem como você fugir, não tem como você se esconder. Você pode dizer uma coisa, mas a sua vibração pode estar falando outra. E então, quando os espíritos caem numa região umbralina, é porque a sua vibração, ela está muito atrelada à vibração daquele ambiente, aos espíritos que lá vivem. Isso é uma coisa interessante da gente ter em mente. Então, não tem essa questão de céu e inferno. Não tem essa separação de bons e maus. Todos nós somos bons e maus em determinados momentos da nossa vida. Isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, na página 17, ele continua: o umbral é um lugar de passagem, razão pela qual não possui moradas, nem pontos encantadores da natureza, como lagos, arvoredo com vegetação, flores, frutos, animais e tantos outros detalhes maravilhosos que o toque divino concebeu ao planeta Terra. Ou seja, ele não tem nada. O que tem na região umbralina é o que são construídos pela vibração e pelas mentalizações dos desencarnados que ali estão. Não existe nada no umbral, além do que eles próprios criam. Porque é justamente um lugar de passagem. É justamente um lugar que se cai por vibração, para que dali haja a reflexão dos seus atos e arrependimento, para que mais à frente o espírito possa ser resgatado pelos emissários da luz. Eu não quero contar muito do livro, porque eu acho que ele tem que ser lido. Mas tem uma classificação interessante que ele faz sobre o desencarne. Então ele fala assim, que os despertos e já emocionalmente mais trabalhados, então, gente, são poucos o que seguem direto para a região de luz e conseguem já começar a trabalhar e retomar as atividades no plano espiritual. Isso, infelizmente, ainda é para poucos. Então ele coloca os despertos, né, como as pessoas que já estão mais preparadas para retomar suas vidas no plano espiritual.
e tem aqueles que seguem para as câmaras de retificação em postos de socorro, ou seja, aqueles que desencarnaram não se encontram dentro do plano umbralino, porém ainda precisa de socorro, ainda precisa de cuidados, então permanece muitas vezes dormindo, ali na inconsciência, para que possa se recuperar e depois ir retomando aos poucos a sua vida no plano astral. Outro tipo de desencarne é aquele que ele coloca sem preparo e sem esclarecimentos suficientes, vagam pela crosta. E ele até fala que esse tipo de desencarnado é o que mais se encontra. Aqueles que ainda não sabem que desencarnaram, então costumam muitas vezes seguir o seu corpo físico, ainda se alimentando da matéria. Então são espíritos que não se desprendem de determinados vícios, então vivem aqui na crosta vagando em busca de satisfação do prazer que sentia no mundo material. No livro diz que esses espíritos são os mais difíceis de despertarem. É mais difícil um emissário de luz se aproximar desse espírito do que aqueles que estão na região umbralina. Porque eles estão muito presos e perdidos dentro daquilo que eles viveram muitas vezes aqui no mundo material. Por exemplo, questão de vícios, bebia, comia demais. No caso, pessoas que não conseguem se desvincular do corpo físico. Então, aonde o corpo vai, aonde o corpo foi enterrado, o espírito fica ali, do lado, e às vezes sentindo até a putrefação do corpo. Olha, gente, que coisa horrível, que não deve ser isso, né? Sentindo a dor, sentindo o corpo se deteriorando dentro do caixão, enfim. Então é uma coisa muito horrível de se pensar. Outros também porque não conseguem se desvincular da família, então não aceitam ter partido. Então ficam ali sentindo a vibração de tristeza da família, ou era muito apegado à família e quer voltar, quer ficar ali perto, cuidar de alguma forma. Então são situações que fazem com que esses espíritos permaneçam aqui na crosta, agindo como se ainda estivessem vivos. Tem espíritos que continuam fazendo as mesmas coisas que eles faziam, sem perceber. Ou então ficam revivendo o mesmo instante da sua morte. Principalmente em casos em que a morte foi muito violenta ou foi acidental. Então eles podem ficar nesse ciclo perdido aqui no nosso plano, ainda sem saber o que fazer, para onde ir, porque eles não conseguem partir da forma como deveriam. E tem o desencarne, que é quando o espírito ele já tem uma densidade maior, uma vibração muito forte nele que o atrai para determinada região umbralina. Às vezes ele mesmo já acorda nessa região, ou então ele é buscado por outros espíritos com a mesma vibração que os levam para essa região. Tem uma parte aqui no livro que eu acho muito interessante e que eu acho que vale a pena compartilhar, que ele chama de algumas verdades que precisam ser apreciadas. Isso é na página 19. Então são as seguintes. 1. Nenhum espírito, ao desencarnar, será condenado a passar o resto da eternidade no umbral, ou inferno para alguns. Todos têm a oportunidade de progredir. Devem passar por um período de expiação para alcançar o esclarecimento necessário a viver em comunidade nas cidades espirituais. Ou seja, é necessário se equiparar à vibração das colônias para que você possa ir para ela. Ou seja, o umbral é um ponto em que o espírito que está dentro dele deve passar, para que sua vibração, para que tenha esclarecimento necessário, para que sua vibração alcance o nível de vibração para que ele possa ser transferido para a colônia espiritual. E nesses casos, muitas vezes é onde é feito os resgates e eles vão para o posto de socorro. Não é tipo, saiu daqui direto para a colônia.
É por isso até que em alguns livros fala que, acho que se não me engano, do André Luiz, que fala que os hospitais, eles ficam no mesmo plano que a colônia espiritual, porém numa região mais afastada. Tudo é vibração. Então é necessário ter a mesma vibração do ambiente para que você possa estar nele. É muito interessante isso, eu sou apaixonada por esse tipo de assunto. Então tem o ponto 2. Não é realidade que possa um encarnado repleto de maldades em seu histórico de vida material arrepender-se no último momento de vida e com isso, graças à sua sinceridade, ser acolhido no céu para alguns, ou seguir diretamente para as cidades espirituais de luz. Se tinha uma coisa que me incomodava de verdade, era isso. Eu matei, eu roubei, eu fiz misérias nessa vida, e daí no último momento, quando eu estou morrendo literalmente em cima de uma cama, em que ninguém mais quer olhar para mim, em que eu falo, meu Deus, me arrependi de todos os pecados, de todas as mazelas que eu fiz, e eu serei perdoado porque eu me arrependi. Gente, isso me incomodava demais. Me perdoe quem acredita nisso, mas isso realmente me incomodava demais. E era um dos meus questionamentos. Como é que pode haver justiça em algo desse tipo? Uma pessoa que viveu, que teve uma vida, haver duas pessoas. Uma em que esteve ligada muito mais ao bem, a questões boas e para o suposto céu. E ter outra que fez tudo de errado que quis em sua existência aqui nesse plano, e de repente no último minuto se arrepender e ir para o mesmo lugar. Então isso é uma coisa que me incomodava, assim, eu não via muita justiça nisso. O que eu compreendo hoje é que o arrependimento dessa pessoa, desse espírito, se ele foi sincero, será considerado e será de valia. Que ótimo para ele que ele se arrependeu. Mas isso não o isenta de responder se cometeu em sua vida aqui na Terra. Isso para mim é justo. Isso para mim faz sentido. Então, eu achei bem legal quando eu li isso nesse livro. Então, aqui ele complementa. A justiça divina se contrapõe a isso, pois esse recém-desencarnado precisa purificar seu perispírito antes de atingir colônias espirituais. O seu arrependimento de última hora pode ser vital para o lugar umbralino para o qual será enviado. Ou seja, ele poderia, se ele não tivesse se arrependido, ele poderia ir para um lugar muito mais denso. Porém, como ele se arrependeu de fato em verdade, ele vai para uma região umbralina em que ele de repente tem a possibilidade de ser resgatado muito antes do que ele seria se ele estivesse na região mais densa. Então isso para mim faz sentido. O terceiro ponto, ele fala o seguinte: não se lida com o umbral como se fosse um lugar de castigo para quem não obedeceu certa religião ou ministro religioso. Inexiste esse instrumento de poder para lidar com os espíritos. Não fosse assim, a diversidade religiosa, cada qual com seus preceitos e símbolos, estaria fadada a levar inúmeros encarnados ao umbral após o desligamento da carne, somente porque não foram obedecidos certos rituais. Ou seja, gente, a religião é muito mais para que nós possamos conviver em comunidade. E ali, de repente, juntos em comunidade, termos boas reflexões, ajudarmos outras pessoas em conjunto, porque juntos nós somos mais fortes. Nós não vamos tirar o mérito da religião em si, desses grupos que estão mais dentro de uma religião. Não vamos tirar esse mérito. Mas a religião A, a religião B, a religião C não significa que você estará no céu. Isso é algo que nós temos que começar a desvincular. Porque tudo está ligado
a forma com que você age no mundo, com a sua vibração, com a ação que você cometeu na sua vida. Então você pode estar dentro de um grupo religioso maravilhoso. Se a sua vibração, se os seus atos individuais não foram compatíveis com as leis divinas, você vai responder por isso individualmente. Então, ironicamente falando, o umbral ele não é preconceituoso. Ele vai receber umbandistas, católicos, evangélicos, espíritas, todo tipo de religião que existe nesse mundo, porque não está atrelado à religião Y, à religião Z, não está atrelado a isso. Está atrelado ao que nós somos e ao que nós agimos e fazemos aos outros nesse mundo. Isso é fato. No quarto item eu achei bem curioso que ele fala que inexistem crianças no umbral. As crianças, elas são, como regra, ao desencarnares, elas são conduzidas à casa da criança em Alvorada Nova e locais similares em outras cidades espirituais. Então, será somente encontrado espíritos já em forma adulta na região umbralina. Eu achei interessante isso. Aí ele fala aqui, a partir dos 16 anos é que considera-se o encarnado em seu pleno livre-arbítrio. O que fizer a partir daí será valorado como adulto. Eu achei muito curioso isso, não tinha noção. Então, gente, aqui na página 30, ele mostra uma classificação das zonas umbralinas. E antes disso, ele fala um pouco sobre o Vale dos Suicidas. A que se refere, como funciona, é bem interessante de saber. E a partir dessa classificação das zonas umbralinas, não sei se dá pra ver, deixa eu ver aqui, é que depois você começa a fazer a leitura dos relatos e você compreende aonde está cada espírito, aonde está cada situação que levou o espírito àquele lugar. E então é bem interessante, eu não vou adentrar porque eu acho que é muita informação, é preciso ler mesmo o livro, é muito interessante, gente, eu gostei demais. Então ele vai explicando a zona, por exemplo, zona 3, umbral nebuloso externo. O que seria isso? Quais são os espíritos que estão voltados para dentro dessa zona umbralina? O que cometeram? Qual é a sua vibração? É um pouquinho temeroso até em ver como comportamentos nossos tão cotidianos são vibratoriamente compatíveis com determinadas regiões umbralinas. É uma forma da gente se auto-observar. A gente fala assim, nossa, mas jura mesmo? Eu faço isso. Nossa, eu penso isso. Ou pensei nisso. Será que eu me arrependi de determinadas ações? Então, conforme você vai lendo, você vai se auto-questionando. Pelo menos isso aconteceu muito comigo. Em ver, se eu desencarnar hoje, para onde eu vou? Será mesmo que eu vou direto para a colônia? Só porque eu estudo espiritualidade, porque eu entendo um pouquinho, viu, gente, de espiritualidade, porque eu creio em Deus. Será que eu vou para uma região de luz? É muito importante nós termos a mente aberta para ler essas coisas, porque isso nos ajuda a melhorar como pessoas e também, consequentemente, como espíritos. Nós não sabemos a hora da nossa partida, então é melhor nós estarmos preparados. Eu super indico 5 estrelinhas para esse livro. Se você tem vontade de ler, leia, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, deixe nos comentários a sua opinião, se já leu ou se quer ler esse livro. Enfim, sinta-se à vontade em compartilhar a sua opinião. E nós aguardamos vocês no próximo vídeo. Até mais!